vou compartilhar aqui hoje, galera, a respeito de perdão. Perdão que é necessário a gente rever uns aspectos, algumas características, porque já domingo passado o Oriovaldo compartilhou sobre amizade, no retrasado o Enoque falou sobre comunhão. Quem não viu, tem os vídeos lá, podem ver. E a gente sabe que onde tem muita gente reunida, onde tem relacionamentos aí de comunhão, de caminhar junto, a gente sabe que sempre há atritos, né? Sempre há confusões, às vezes, conversas. E muitas das vezes a gente acaba falando algo que não deveria, fazendo algo que não precisava. E isso acaba, muitas vezes, ofendendo o nosso irmão, né? Isso acaba, muitas vezes, trazendo algumas mágoas, alguns ressentimentos entre nós que não deveriam existir. E falar sobre perdão, a gente não pode começar sem pegar o nosso modelo, o nosso referencial, né? Da qual nós vivemos, da qual nós proclamamos, da qual nós estamos reunidos aqui hoje. Então, a gente precisa lembrar qual que é o padrão de perdão para a nossa vida. Qual que é o modelo que a gente tem que seguir para poder exercer isso com graça, com misericórdia. E a gente lembra do plano de redenção de Deus, né? Que existia uma condenação sobre nós, existia um juízo que havia feito por conta do pecado. E eu queria que você abrisse lá em Romanos, para a gente entender isso aí. Em Romanos 3, a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Beleza? Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressaram para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Até aí. Agora no versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da sua graça. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Desculpa. Então, a nossa situação era essa. Nós pecamos, nós nos afastamos de Deus com o pecado original lá de Adão e Eva. E isso nos afastou da presença de Deus. Então, a nossa condição como seres humanos em relação a Deus era de afastamento. Então, não existe distinção, não existe outra coisa que nos condicionasse como pecadores. Todos nós éramos pecadores. Mas Deus decidiu nos perdoar. Deus, Ele decidiu reconciliar consigo mesmo, com os homens, através do Filho Jesus. Então, havia essa condenação sobre nós, porque o pecado havia entrado através de Adão e Eva. Mas então, Deus, na história, Ele decide enviar Cristo para nos perdoar e para nos salvar. E essa graça maravilhosa de Cristo, ela foi uma ação de Deus para com os homens, para nos voltar à presença de Deus. Porque antes nós estávamos afastados da presença de Deus. E essa ação de Deus, ela não exigiu nada em troca de nós.
Deus, ele não olhou para a humanidade e falou, ele tem algo de bom que eu vou perdoar eles. Eles vão fazer algo para mim que vai me agradar mais para frente, então eles vão me adorar, eles vão construir igrejas que depois vai ficar tudo certo. Não. Deus não olhou para o homem e viu alguma coisa de bom que poderia compensar esse perdão ou esse sacrifício. Ele simplesmente decidiu perdoar. E aí lá no versículo 24, ele fala isso. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, ele não exigiu nada de nós. Ele simplesmente foi e nos perdoou dos nossos pecados. E nos trouxe de volta para a sua presença. E aí eu queria que você abrisse também lá em Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Então, Deus, ele pegou a nossa dívida e através de Cristo ele rasgou. Ele rasgou essa conta e falou, está tudo certo agora, está tudo perdoado. E quando a gente vê toda essa história, todo esse plano de redenção, a gente pode pensar, mas ele é Deus. Ele pode todas as coisas, ele é poderoso, e de fato é. Mas o que Deus quer e queria mostrar com tudo isso para nós? O que a gente pode aprender com isso? Porque quando a gente olha para o exemplo do pai, perdoando seus filhos, perdoando a humanidade de seus pecados, a gente tem que traduzir isso para as nossas relações. A gente tem que olhar para ele, aprender com ele e traduzir isso no nosso plano. Não adianta apenas a gente ficar contemplando tudo aquilo que ele fez por nós, não adianta a gente ficar olhando toda a história bonita e não viver isso no nosso meio. E não colocar em prática isso com o meu irmão, com o meu familiar, com o meu colega de trabalho. Porque senão tudo isso não passaria de uma mentira que nós vivemos. Porque senão não iria fazer sentido. Mas por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil nas nossas relações, quando alguém nos ofende, a gente perdoar o nosso irmão? E por que às vezes também a gente é tão duro, às vezes, em liberar o perdão na vida daquele que está nos pedindo perdão? Porque muitas vezes a ofensa foi tão grande que a gente não quer nem saber mais da outra pessoa. A gente quer matar ela. Porque o que ela fez não merece perdão. Porque é muito difícil, velho. De fato é muito difícil. A nossa carne, a nossa vontade é de matar outra pessoa, é de nunca mais querer ver, é de querer se isolar. Porque a nossa natureza humana, ela tende para esse lado. Para não perdoar, para querer retribuir segundo aquilo que outra pessoa merece. Essa é a nossa natureza. E por isso que é tão difícil. Muitas vezes a gente liberar perdão para alguém. Por isso que é difícil a gente manter essas relações sadias entre nós. E aí o que a gente tem que observar, o que a gente tem que
lembrar o nosso coração a respeito dessa palavra perdão. Porque muitas vezes a gente fala, e até hoje às vezes a gente ainda não entendeu o sentido disso tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu queria que você abrisse lá em Mateus 18, porque Jesus foi indagado quanto a isso. Porque desde aquela época, a galera já se tretava. Desde aquela época, um já conversava fiado a respeito do outro. E os discípulos de Cristo perguntaram para Jesus o que deveria ser feito. E aí a gente vai ler lá agora. Mateus 18, versículo 21. Que vai traduzir um pouco disso que a gente precisa colocar em prática entre nós. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de pratas. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de pratas. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim o que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então essa é uma parábola que Jesus contou para exemplificar essa questão do perdão. Porque o cara estava lá, ele devia milhões de moedas de prata para o seu patrão e ele não tinha como pagar. Ele chega no patrão dele e fala: me perdoa, porque não tem como. E o cara vai e perdoa. Aí logo em seguida ele já sai e encontra com um dos seus empregados e o seu empregado devia a ele. E ele pede perdão da dívida, misericórdia, mas ele, sem pensar, ele não perdoa. Ele exige que ele pague, ele exige que ele restabeleça a dívida e manda prender aquele que devia a ele. Então, isso é muito exemplificativo da nossa relação com Deus. Porque nós somos perdoados por Deus todos os dias dos nossos pecados, das coisas que nós cometemos que não agradam a Ele. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, renova as suas misericórdias toda manhã sobre a nossa vida. Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova chance todos os dias para recomeçar. E aí, quando uma pessoa nos ofende, a gente é duro com esse irmão. Nós não liberamos perdão. Nós não exercemos a misericórdia que Deus exerceu com nós, entre nós. A misericórdia, o amor, o perdão está longe quando a gente precisa colocar em prática esse perdão.
porque nós queremos cobrar as dívidas, nós queremos tirar satisfação, nós queremos matar aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. E aí nós esquecemos de exercer a misericórdia, de exercer o perdão, assim como Deus exerceu o perdão sobre nós. Então, o que nós precisamos aprender, galera, é que perdoar é uma obrigação do cristão. E não tem limites para o perdão. Porque Pedro, ele perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão. Como se houvesse um limite, né? Fala, não, se o irmão pisou na bola comigo até 2 vezes, 3 vezes, tá beleza. Mas agora na quarta, não dá, velho. Não vou perdoar mais. Eu acho que a intenção dele era tentar arrancar algo disso, de Jesus, né? Mas aí Jesus vai e fala, não, você tem que perdoar 77 vezes 7. Já para quebrar a perna dele, né? Para não ter desculpa. Então, perdoar é uma obrigação, galera. Nós como cristãos agora, nós como filhos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos exercer a misericórdia e o perdão entre nós e entre aqueles que estão do lado de fora da nossa família, do nosso trabalho, da nossa escola, incondicionalmente, sem pensar em quantidade de vezes. Porque perdoar na vida do cristão é uma obrigação, não é uma escolha, não é uma opção, não é se a pessoa merece ou não. Porque você imagina se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecíamos. Imagina se Deus fosse me dar aquilo que eu merecesse. A gente estava lascado, velho. Mas Ele nos perdoou. Ele decidiu nos perdoar. Então, muitas vezes a gente está querendo perdoar um irmão. A gente não está querendo perdoar o nosso irmão porque ele fez algo muito ofensivo contra mim. E aí eu estou pensando se ele merece ou não o meu perdão. E aí eu estou vendo se ele é bonito o suficiente, se ele vai mudar para que eu exerça o perdão sobre a vida dele. Mas não foi assim que nós aprendemos com Cristo. Ele se ofereceu em favor de nós. Nós não merecíamos isso, nós não merecíamos o perdão, mas Ele decidiu. Ele teve a atitude de nos perdoar. E o perdão, galera, ele não é um sentimento, que muitas vezes a gente confunde isso. Muitas vezes a gente está esperando sentir um amor por aquele cara que me ofendeu. E isso nunca vai acontecer, velho. O sentimento que a gente vai ter com a pessoa que nos ofendeu é de raiva, é de ira, é de querer retribuir na mesma moeda. São esses sentimentos que vai ser gerado no nosso coração contra aqueles que têm nos ofendido, contra aquele que fez alguma coisa contra nós. Então, meu irmão, entenda que o perdão, ele não é um sentimento. Se você está esperando sentir alguma coisa para perdoar o seu irmão, ele vai morrer e você não vai perdoar. Quantas famílias destruídas porque às vezes falta uma palavra simples que é desculpa. Quantos casamentos perdidos porque as partes não reconhecem o erro. E às vezes quando reconhecem, não aceitam o perdão.
E para a gente viver esse perdão na nossa vida, a gente tem que matar o nosso orgulho. Nós precisamos matar a nós mesmos e nos humilhar para exercer o perdão. Porque o que a gente mais vê, galera, são pessoas que enchem o peito de achar que está certo, de achar que tem razão. E muitas vezes a gente vai estar com a razão, muitas vezes você vai estar certo. Mas qual tem sido a nossa postura diante da situação e das situações que nós temos vivido? Porque muitas vezes, mesmo eu estando certo, eu tenho que pedir perdão para que a relação seja restabelecida entre nós. Muitas vezes eu, estando certo, eu vou ter que chamar o meu irmão para conversar e para a gente acertar as coisas. Ao invés da gente ficar conversando pelos cantos, ao invés da gente ficar cultivando o rancor no nosso coração, a mágoa, o ressentimento, que vai só corroendo o nosso coração e a nossa vida. E aí a gente vai vivendo amargurado, a gente vai vivendo angustiado e não sabe por quê. Porque está faltando liberar perdão. Porque está faltando pedir desculpa. Porque está faltando a gente procurar uns aos outros para resolver as coisas que ficaram às vezes mal entendidas. Porque às vezes uma palavra mal falada pode destruir toda uma relação. E aí não importa, meu irmão, se foi eu, se foi você, se foi outra pessoa, se foi um terceiro que errou. Nós como cristãos, nós devemos sermos maduros o suficiente para nos humilhar, assim como Cristo se humilhou, para que vida possa ser gerada nesse meio, para que o amor de Cristo seja manifesto através disso. Porque às vezes a outra pessoa, ela não vai entender por que você está fazendo aquilo. Mas é o amor de Deus que vai constranger ela. É o amor de Deus que nos constrange. É Ele que nos une. Então nós devemos nos humilhar assim como Cristo se humilhou. Ele não precisava passar por toda aquela humilhação. Ele não precisava sofrer do jeito que ele sofreu. Mas ele decidiu obedecer ao Pai para que a relação com os homens e Deus fosse religada. Então, no nosso meio, a gente tem que entender isso. Para que as nossas relações elas possam ser religadas, a gente vai ter que se humilhar, na maioria das vezes. Para que acabe aquele clima ruim, às vezes que você está com algum irmão, a gente vai ter que ceder. A gente vai ter que ceder sempre. Porque a gente não foi chamado para viver como igreja, para ficar com um climinha ruim com um irmão, galera. A gente não foi chamado para chegar ali na porta e se o irmão está aqui e ele fez alguma coisa com você, você virar as costas ou você passar longe. Mas nós fomos chamados para resolver as coisas. Nós fomos chamados para exercer misericórdia, para viver o amor verdadeiro. Porque é isso que vai fazer a diferença. Aqui no nosso meio e lá fora entre as pessoas que ainda não conhecem esse amor. E a gente tem que tirar também o nosso desejo de querer, o nosso sentimento de querer cobrar aquilo que nos é devido. Nós devemos deixar de lado
esse desejo de querer cobrar aquilo que a gente acha que alguém está nos devendo. Nós fomos chamados para dar créditos. Créditos e créditos infinitos uns aos outros. Se o irmão errou, se o nosso pai, se a nossa mãe errou, nós fomos chamados para perdoar sempre. Porque muitas vezes, às vezes a outra pessoa ela não conhece desse amor. E às vezes você está agindo como um juiz sanguinário que está querendo a cabeça daquela pessoa. Porque ela te ofendeu. E para você ganhar o coração dela vai bastar uma atitude simples, porém muito difícil, de pedir perdão. E essa é uma ação, galera, exclusivamente do Espírito Santo de Deus em nós. Não tem como a gente falar de perdão, de misericórdia, de exercer graça sobre a vida uns dos outros, sem falar da ação poderosa do Espírito Santo. Então, às vezes, se nós estamos travados demais, se nós estamos com o nosso coração duro demais, é porque o nosso coração tem se afastado da presença de Deus. É porque nós estamos apagando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não estamos dando espaço para que Ele quebrante o nosso coração, para que Ele tome lugar no nosso coração e faça com que a gente possa exercer a misericórdia e o perdão uns com os outros. Porque se a gente estiver esperando vir de nós mesmos, essa atitude, ela nunca vai vir. Mas é através do Espírito Santo de Deus. É através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus que nós somos capazes de perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aquele que nos agrediu com palavras. É só através do Espírito Santo, galera. É só através desse Espírito que vai nos unir, que vai manifestar esse amor, que vai revelar esse amor. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela pende para o outro lado. Ela vai para o lado da ira, da raiva, do ódio. Mas uma vez que nós deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, as coisas elas vão caminhar um pouco mais tranquilas. Elas vão caminhar um pouco mais resolvidas entre nós. Porque se a gente tem andado muito armado, se a gente tem andado com pedras nas mãos para agredir aqueles que nos têm ofendido, tem alguma coisa errada. É necessário a gente olhar o nosso coração e ver o que está errado. E às vezes, se você está esperando uma atitude da outra pessoa, e essa outra pessoa não está respondendo aquilo que você está esperando, meu irmão, não perca tempo. Que você corra em direção dessa pessoa e resolva. Que você corra em direção dessa pessoa e peça perdão. E resolva para que a relação possa ser restabelecida. Para que a amizade ela possa ser verdadeira. Para que você possa constranger ela, para que ela possa te constranger, para que vocês possam chorar juntos. Amém?
porque nós não podemos permitir com que essas raízes de amargura possa brotar no nosso coração e nos afastar de Deus, e nos afastar dos nossos amigos, e nos afastar dos nossos irmãos. E eu queria ler lá em Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra uma pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirige vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Até aí. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Que nós possamos nos revestir disso que foi falado aqui, de humildade, de bondade, de misericórdia, de humildade, de paciência. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, galera. E acima de tudo, que o amor de Cristo ele seja o vínculo entre nós. Ele seja o vínculo entre nós e todas as pessoas. É esse amor que ama incondicionalmente. E que a paz que Cristo dá, ela possa ser o juízo do nosso coração. Então, se o seu coração, se o meu coração não estiver em paz, tem alguma coisa errada. Então não espera. Não fica dormindo no ponto, mas corre em direção da solução. Corre em direção da misericórdia, da graça, da bondade, do amor. E quebra o orgulho. Quebra a frieza do seu coração, do meu coração. E deixe com que o amor de Cristo possa curar o nosso coração. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando.